Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos e ore ao Senhor. Pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, nós estamos já iniciando agora a conclusão. Então, fechamos, as exortações éticas, tem mais uma passagenzinha que fecha as exortações éticas no capítulo 6, e o capítulo 6 já é o capítulo de conclusão. Bom, Paulo fecha a ideia desse comportamento, desta atitude ética, falando para que o povo vigie. Na verdade, ele diz que é para que o povo se guarde, guardar-se. O que é guardar-se? Guardar-se aqui no sentido de vigiar. É uma exortação para que eles não fossem tentados. Um cristão, ele cai diante de uma tentação quando ele é pego de surpresa. Portanto, os cristãos devem procurar auxiliar aquele que caiu, que foi pego de surpresa e que caiu. Portanto, ele diz: levai as cargas uns dos outros. Agora, cuidado, porque ele fala no mesmo capítulo, algum versículo um pouquinho mais para frente, ele fala que cargas e fardos. Bom, cargas são os fardos humanos. Cargas são todo o peso que nós não conseguimos carregar sozinhos. Portanto, quando Paulo diz levai as cargas uns dos outros, significa que nós devemos nos ajudar. Quando eu vejo que alguém está em dificuldade, a minha função, a minha obrigação enquanto cristão, enquanto irmão, enquanto servo do Senhor, é ajudar esta pessoa, é ajudar a levar as cargas. E aqui, quando Paulo fala de fardo, o fardo é uma carga menor, é uma carga que eu consigo levar. Então ele vai falar, aqui, num primeiro momento, levai as cargas uns dos outros, ou seja, ajude o irmão a levar a carga, porque está muito pesado para ele. Num outro sentido, quando ele fala mais para frente de fardo, que cada um leve o seu próprio fardo, ele está falando exatamente naquele peso que é meu, aquela situação que eu tenho que viver, que eu tenho que enfrentar, que eu tenho que passar. E é interessante que, levando em consideração o assunto todo da carta de Paulo aos Gálatas, vamos levar em consideração o seguinte: quando Paulo está falando de carga, ele está falando de algo que uma pessoa comum não pode fazer, não pode levar. Esta é a noção da lei. Carga é a lei que eu não consigo levar, porque o próprio Cristo fala isso, que os fariseus colocavam tanta lei, tanta coisa por sobre o povo, que nem o povo nem eles conseguiam levar. E é interessante que Paulo fala também, nos evangelhos, que Paulo fala que vinde a mim, porque o meu fardo é leve. O meu jugo é leve. Então, a lei do Senhor, a lei de Cristo, que é a nova aliança, ela é leve. Inclusive, o fardo
dele é um fardo mais fácil de levar. Então, carga e lei, né, é fardo e a nova aliança. Cristo levou a carga das outras pessoas. Assim, nós devemos nos ajudar a fazer a mesma coisa. Envolve abnegação, envolve compromisso, envolve ser servo do Senhor e cumprir as orientações do Senhor. E isto é impróprio, né? Isto não é típico das pessoas que têm orgulho. O orgulhoso não faz isso. Quem faz isso? Aquele que tem amor, aquele que tem consideração. Tá? Então, os crentes, nós cristãos, nós não temos que considerar que nós somos muito melhores do que os outros. Não, a gente tem que considerar que nós todos somos iguais. Portanto, se um de nós precisa de ajuda, todos nós precisamos de ajuda. Portanto, é a igreja toda que vai auxiliar. Fique atento, amado, então, para auxiliar o teu próximo, para auxiliar o teu irmão, para auxiliar aquelas pessoas que estão vergadas, né, debaixo de uma carga que eles não conseguem levar. Né? E isso vem de encontro a tudo que Paulo está explicando. Né? Tudo que Paulo está dizendo a respeito de Cristo. Cristo veio fazer isso. Cristo veio levar a carga que a lei tinha posto em cima de nós. Mas Cristo consegue? Sim, porque ele é o Cristo, ele é o Messias. Ora, o fardo que nós temos, nós conseguimos levar. Né? Principalmente porque, se nós estamos em Cristo, o fardo é leve e o jugo não é pesado. Cada um, portanto, deve se concentrar na obra, não na dos outros. Não é ser orgulhoso para fazer o que eu sou muito mais importante. Não, cada um é responsável por si mesmo. Cada um é responsável por aquilo que tem que fazer, por aquilo que é o seu ministério. Entretanto, se a carga é grande, o peso que está fora do seu controle, isto tem que ser auxiliado. E isto é uma das funções do crente dentro da igreja. Amém? O fato de cada um levar o seu fardo não isenta as pessoas em relação à responsabilidade que ela tem com aquele que o ensina. O professor está ensinando o quê? Provavelmente naquela época, quando Paulo fala do professor, ele está com a missão de fazer a interpretação do Antigo Testamento e das novas orientações, as orientações que Cristo veio fazer. Então este é o professor que diz, olha, no Antigo Testamento está escrito assim, 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 nós interpretamos segundo Cristo desta maneira. Né? Então, o que ele fala aqui é que aquele que está recebendo uma orientação, ele tem responsabilidade para com o seu professor? Sim, assim como o seu professor tem responsabilidade para com ele. Não é só uma via de mão única, ou seja, não é só o professor que tem responsabilidade para com o seu aluno, o aluno também tem responsabilidade para com o seu professor. Tá, mas então, do que ele está falando? Ele está falando de comunhão. Comunhão em relação a professor e aluno. Portanto, um relacionamento entre ambos. Não é só questão financeira, é qualidade de comunhão espiritual entre o professor e os alunos. Né? Então, não menosprezar os esforços de ensino, não menosprezar aquele sacrifício que um professor faz. Porque o professor, além de estar ensinando,
ele está sofrendo também ataques mais profundos do inimigo. Por que ele sofre ataques mais profundos do inimigo? Porque ele tem um ministério de ensino. E o inimigo não quer que o professor ensine verdade. Portanto, ele vai sofrer naturalmente, ele vai sofrer sim, muito mais afronta, muito mais perseguição. Né? E, portanto, não menosprezar esse esforço, não menosprezar tudo aquilo que o professor tem feito. Né? E aí Paulo leva isso um passo mais além, ele dizendo que zombar de alguém que está ensinando, zombar de alguém que está no exercício do seu ministério, é zombar de Deus. E aí ele fala que Deus não aceita zombaria, ele não se submete à zombaria. Ele fala de semeadura. A gente já falou de semeadura, tem todas as parábolas sobre semeadura, mas aqui ele quer falar de uma forma diferente. Paulo ainda está exortando, Paulo ainda está ensinando o povo da Galácia. E ele fala que existe semeadura agora em 2 solos diferentes. Lembram-se da parábola do semeador que vai pelo caminho e a semente vai caindo em tipos diferentes de solo, pedregoso, terra fofinha, terra boa, terra esquerda. Pois bem, agora ele está falando de 2 solos específicos: a semeadura na carne e a semeadura no espírito. E aí nós temos uma metáfora, né? Uma aplicação, é uma lei natural que não dá para escapar. Aquilo que nós semeamos será o que nós colhemos. Portanto, dependendo do solo onde eu estou semeando, eu estou semeando no espírito, eu estou dando ênfase, procurando o quê? Os frutos do espírito. Estou semeando na carne, ok? Eu estou dando ênfase, eu estou procurando o quê? As obras da carne. Então, do mesmo jeito que a parábola do semeador que nós vimos lá nos evangelhos, Mateus e Marcos, a mesma coisa aqui. A carne não pode produzir resultado espiritual. Aquilo que nós semeamos, isto nós ceifamos. O solo vai afetar a ceifa, mais do que a semente que nós estamos semeando, mas aquilo que nós estamos semeando neste lugar ou naquele lugar é que vai fazer a diferença. Portanto, ele fala de corrupção, que é um material em deterioração. O material, né, aqui a corrupção, identifica algo que está apodrecendo, é aquilo que está sendo desmanchado, deteriorado, apodrecendo. Então, esta corrupção, se nós semearmos em corrupção, o que nós vamos ceifar? Nós vamos ceifar a corrupção, nós vamos ceifar a morte. Agora, se nós semearmos no espírito, o que nós vamos colher? A vida eterna, com todas aquelas qualidades positivas, com todos aqueles frutos que vêm do espírito. Portanto, a vida eterna implica aqui, segundo Paulo, todas aquelas qualidades positivas da vida, toda a sua plenitude, né? Deus promete através de Cristo que nos dá vida. E não é só vida, mas é uma vida em abundância, é uma vida em toda a sua plenitude. Então, aqui está o germe, aqui está, né, a sementinha da noção mais profunda possível
em relação àquilo que nós semeamos e àquilo que nós ceifamos ou colhemos. Né? Paulo diz uma coisa super interessante, que se nós não desfalecermos, se nós não desistirmos, nós vamos colher. Isto é importante. Veja lá, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então aqui nós vamos ter uma questão super importante para levarmos em consideração. Amados, por mais cansados que estivermos, por mais fardo, por mais dificuldades que nós estejamos enfrentando, Paulo fala, e olha que Paulo enfrentou muitíssimas dificuldades. Quando nós não desistimos, quando nós perseveramos, nós vamos ceifar. Quando? Ele fala a seu tempo. A seu tempo é quando? Bom, em grego, tempo está escrito ou kairos ou cronos. Cronos é dia. Qual é o tempo? Hoje é dia tal, do mês tal, do ano tal, são tantas horas. Isso é cronos, cronologia. Quando ele fala em tempo, a seu tempo ceifaremos, ele não usa cronos, ele usa kairos. O que quer dizer esse kairos? Kairos é tempo oportuno. Portanto, é o momento em que eu plantei, eu tenho que esperar um tempo, que não é dia, nem hora, nem mês, é um kairos, é um tempo oportuno, para que aquilo que eu plantei no espírito dê o seu fruto. E aí eu posso ceifar. Mas Paulo diz que isto vai acontecer se nós não desfalecermos. Tá? Então, devemos plantar, fazer o bem, né? no solo certo, que é o solo do espírito, e não podemos desanimar. Não podemos deixar que o desânimo nos tome. Por isso, enquanto nós tivermos oportunidade, nós devemos fazer. Enquanto nós tivermos oportunidade, nós devemos lançar semente. E aí aguardamos o tempo oportuno para a colheita, que é o tempo correto que Deus tem para a colheita. A implicação disso tudo, amados, é que durante a vida nós temos oportunidades. E todas essas oportunidades, elas se renovam hoje, amanhã, depois da manhã. Então nós temos oportunidade sempre. Nós devemos fazer o bem. Para quem? Para todas as pessoas. Portanto, aqui Paulo não diz que é a este ou é aquele. A todos. Isso significa dizer que não interessa a condição social, a raça, a cultura. Nós temos responsabilidade para com outros cristãos. Não interessa se é ou se eu não gosto, se gosta, se é isso, se é aquilo. Nós temos que fazer o bem. É oportunidade. A oportunidade abre para nós plantarmos, para nós semearmos. Portanto, o que nos distingue, a marca que nos distingue é a fé. A fé de que se nós não desanimarmos, nós vamos colher. Amém, amados? Bons estudos.